Bom, saúdo a mesa em nome do deputado Afonso. Agradeço o Lúcio Rogério a gentileza de convidar. Preciso fazer o meu aquecimento com uma história rápida que justifica, talvez, tentando justificar minha presença aqui. Na SBPC do Maranhão, há muito tempo atrás, teve um aniversário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. E a gente vivia muito do correio na época, não tinha internet, e o correio funcionava naquela época. Mandava de um dia para o outro, chegava em Manaus, chegava em São Paulo. Mês passado eu mandei um Sedex 10, foram 10 dias, eu não sabia, achei que era outra coisa. Leva menos que 10. Mas, de qualquer maneira, funcionava bem na época, antes da internet, e a gente chamou o homem do correio para falar na sala da reitoria da Universidade Federal do Maranhão. E nós tínhamos lá grandes cientistas nessa época, 1980 e pouco, e estava cheio de cientistas na plateia, e a gente queria saber como é que funcionava o correio. E o homem do correio chegou de terno assim para falar, e todo mundo esperando como é que funcionava o correio. E ele começou, a ciência é muito importante para a humanidade e tal, e em 5 minutos estava esvaziado o plenário. Então eu não posso falar nem de doping, nem de direito esportivo, eu posso falar de centro esportivo virtual. E fiz um roteiro rápido, que vai 10 minutos, o treino, o improviso. Bom, eu preciso fazer um alerta antes. E tem um pouco a ver com o que o Cruz falou da nossa discussão ter ficado na década de 80 em educação física. Primeiro, a internet é uma rede de pessoas. O SEV começou dizendo isso em 96, que era uma novidade, o pessoal achava que a internet era uma rede de computadores. E eu trouxe uma informação do professor Silvio Meira numa palestra sobre educação. E é para ler isso aí. Entre 95 e 2005, nosso poder de computação aumentou 1 milhão de vezes do ponto de vista econômico. E isso impactou muito a educação e mudou tudo. E nos próximos anos também teremos o mesmo aumento. Como eu vou falar olhando para lá, porque eu estou ficando tonto olhando para os dois lados. O que é o SEV, como evoluiu os números, as comunidades, a transfertilização, e no fim faço um apanhado para o SEV Leis e SEV Dopagem. Aí está uma explicação rápida de como, o que é o SEV, como ele foi criado. Essa foi a primeira imagem que fizemos do SEV. A pessoa que fez, tinha 17 anos, hoje tem 32 e é diretor da Globocom. Eu estava ali no canto trabalhando com ele, que hoje tivemos um problema de acesso no SEV, e a gente trabalha todos os dias ainda. E ele fez 8 versões até hoje do SEV, vamos passar rapidamente as próximas. A gente foi branco antes de ser o Google. Pode passar. Fica nessa última, por favor. Essa é a atual, a próxima. Tinha o privilégio de pessoas, embaixo tem blogs de pessoas importantes de educação física e de esporte no Brasil. Tem uma coisa mal-humorada ali do João Freire. E eu lembro que logo que nós criamos o Centro Esportivo Virtual, uma diretora da Unicamp, e nós tínhamos 30 pessoas no SEV, era o máximo. E uma diretora chegou para mim e falou, eu soube que o senhor está falando mal da Unicamp na internet, né? Como se a gente pudesse controlar o que as 27 mil pessoas falam. Então, o João Freire está falando ali acho que é da criação do elefante branco, alguma coisa assim. Seguimos. Bom, somos 27 mil participantes, a gente chama de SEVnautas, são 124 comunidades virtuais sobre as diversas especialidades, 26 mil documentos entre leis e livros, 4 mil visitas por dia. Dos outros 1.000 documentos, estava conversando com o Romero, a gente achou uma mensagem dele de 2001 sobre natação, foi interessante. E eu me detenho um pouquinho mais nos 150 tocadores. A gente não achou um nome melhor, administrador, facilitador, são pessoas que ajudam a coordenar essas comunidades virtuais, voluntários. Volta, por favor. 80% mestres e doutores. Muitos começaram escragiários como estudante e hoje são doutores e pós-doutores. Nós temos na plateia vários deles. O importante é o professor Jorge Steinhuber, que foi tocador da comunidade APEF, antes de ser presidente do Conselho Federal de Educação Física. O Marcelo, que falou agora há pouco, ele tem uma comunidade que chama Avaliação Educação Física, o professor Saad, Educação Física no estado de São Paulo. Todo o estado tem uma lista, uma comunidade
entre essas 124. Brasília é uma das maiores, né? Tem 500 participantes, 400 e pouco. Entre os tocadores, pelo menos 8 moram no exterior. O primeiro tocador que administrava a psicologia do esporte é o Túlio Gutermann. Ele criou uma revista chamada Lecturas, em 1997, e hoje ele publicou, eu estava vendo o número, 12.800 artigos em texto integral. É praticamente a revista do Centro Esportivo, e por homenagem à primeira lista de discussão do Centro Esportivo, que chamava F Esporte, o portal dele chama F Deportes. E agora vamos à transfertilização para justificar as duas áreas. Isso é um exemplo que aconteceu na comunidade handebol. Nós temos um acordo do Centro Esportivo com a Universidade de Leipzig, que tem acesso às publicações da Alemanha e do leste europeu. Então, 8 tocadores do SEV recebem as novidades dessa biblioteca. Eu recebi uma novidade, minha área é handebol, eu recebi uma novidade de uma revista croata, que falava sobre o ponta esquerda de handebol, uma coisa assim. Eu fui para a comunidade handebol, postei em inglês e pedi que alguém adotasse o resumo. No dia seguinte, um editor de revista de Portugal tinha traduzido e posto o resumo no ar, nós colocamos na biblioteca e a gente cadastra a revista assim. Então, funciona dessa forma, né? Próxima. Então, chegamos no assunto legislação desportiva. É a maior e mais movimentada comunidade do Centro Esportivo Virtual, tem atualmente 580 participantes. O pessoal estranha quando eu falo 580 participantes, nós já tivemos mais de 1.100 endereços na época das listas de discussão. É porque cada um de nós participava com mais de um endereço. Hoje nós temos 580 almas generosas participando da Sevilês. São 47.400 documentos. Eu fiz uma busca rápida, deu 4.400 documentos, mas se a gente multiplicar pela entrega de 500 pessoas, nós entregamos, ou só a Sevilês entregou 23.700.000 mensagens. Chegaram no correio, na caixa de correio de cada um. Quanto tempo? Não estou vendo. Bom, nada passou despercebido na legislação desportiva brasileira nos últimos 14 anos. A comunidade promove júris virtuais usando a lista de discussão e ainda não conseguimos ainda dar uma forma, mas esses júris, já está no 8º ou 9º júri, as questões mais importantes que surgem no Brasil de direito esportivo são discutidas lá. Já ouvi reclamação de que tem gente usando essa informação para trabalhar e sem citar a fonte. E a Sevilês realizou e inspirou congressos e a criação de instituições de direito esportivo pelo Brasil nos últimos 14 anos. Eu fiz aqui uma busca da palavra Sevilês e doping, vocês veem que aparece aí bastante documentos de 2003 e 2001. São quantos? 3.600 documentos dos dois assuntos. A próxima, por favor. O doping e futebol foram 1.190. E aí a importância do SEV. Aí, quando eu encontro um documento desse e vou para a mensagem, eu encontro a pessoa. Chego até a página pessoal e tenho um contato. Então, eu posso ler um artigo do Romero de 2001, mas eu chego até a página e escrevo se ele ainda pensa assim, ou se ele tem alguma novidade, ou se tem algum orientando trabalhando com o tema. Falando na SEV dopagem, ela tem as mesmas características das outras comunidades do SEV. Ela incorporou a lista de discussão SEV Drogas, que foi puxado o assunto aqui hoje, sobre drogas na escola, atividade física e adicção, e tem recebido incursões da comunidade de musculação. A notícia é, nas comunidades terapêuticas e nos grupos de apoio, Naranon, Amor Exigente, tem cada vez mais usuários de drogas que vêm da musculação. Começaram com o famoso pó de maromba e chegaram e estão precisando de... A expressão, registra, Lúcio. Bom, a partir da lista SEV dopagem foi possível fazer o contato com o Andimiá e conseguimos a editora Forte
ajudou o SEV durante um período. Nesse período eles publicaram um livro, está em português, então, uma coisa interessante. E também, a transfertilização aqui é feita com a comunidade genética. Quem administra a comunidade genética do Centro Esportivo é uma geneticista, não é? O professor Andréa Ramírez. Então, a Andréa Ramírez e o Álvaro produziram essa tradução do NDMA. E também, a partir de discussões na lista dopagem, o Dr. Loguercio foi chamado pelo Sevinalta, de primeira hora, Juca Kfouri, e o Paulinho Netti, que vive puxando os vídeos da CBN, colocou no ar. Então, quem quiser um bom enfoque sobre o doping, e aí no caso não é o doping genético, né, sobre o doping do ponto de vista de um médico, tem na internet. E como o SEV é uma reunião de pessoas, eu quero terminar homenageando os dois responsáveis pelas comunidades. O professor Álvaro Ribeiro, que é o administrador da dopagem, que está em Lyon, faz o mestrado dele, administra a lista desde a França. E, por fim, você levou o Pulga para lá? Pulga, você está escutando, né? Eu quero fazer isso. Vamos esperar o Pulga. Isso, boa, Lúcio. Pronto, doutor Léo. Alberto Pulga. Aí está. Para experimentar um doping genético, que não era isso a história, uma injeçãozinha que estava passando por aí agora há pouco. Bom, eu quero... a primeira oportunidade que eu tenho de saudar publicamente meu amigo Pulga. Nós somos companheiros de várias lutas, né? Entre elas a criação do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Estivemos com o professor Jorge, com o professor Jorge Steinhilder, dando força na primeira gestão do CONFEF. Eu falei, Jorge, que você era Sevinalta antes de ser presidente, né? E agradecer tudo, você é sempre um exemplo de que o SEV pode ser, de como os tocadores de comunidades têm feito. Ele faz a recepção, o pessoal, os escragiários, os estudantes de educação física, começaram a me chamar de comandante Rolim, porque eu dei o exemplo que o comandante Rolim recebia todo mundo na escada do avião. Daí, por uma questão de modéstia, eu baixei para comandante Rolim. E passo o título do comandante Rolim para o Pulga. Nesses 14 anos, ele recebeu cada um dos participantes da SEV-Leis, fez uma saudação, pediu para que ele se apresentasse, e muita gente tirou bastante proveito disso, coordenou esses vários encontros nacionais e atualmente internacionais, e eu quero encerrar agradecendo a tua participação, enaltecendo e dizendo que a luta continua. Muito obrigado.